Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho. E atenção, mãe da bebê recém-nascida assumiu que jogou a filha de dentro do ônibus em Panambi, no noroeste aqui do estado. Veja no detalhe. Esta é a versão do depoimento que ela prestou à polícia nesta madrugada. Por isso, vamos conversar direto com ele, Lucas Abate, informações deste caso que desde ontem nós estamos chamando a atenção. Gabi Lerina, bom dia, está na redação a Gabi Lerina. Desde ontem nós estarrecidos com o que aconteceu com esta bebê de poucas horas, recém-nascida, jogada pela janela do ônibus pela própria mãe, segundo o depoimento da polícia. Lucas Abate. E André, bom dia para ti e para todos que nos acompanham. O caso que revoltou, que chocou, que atinge muita gente, que sensibilizou com essa história, ganha um contorno ainda mais cruel, porque a mãe desse bebê de 20 anos, André, foi detida pela Brigada Militar, encontrada, levada à delegacia e assumiu, André. Disse que deu à luz a essa bebê dentro do ônibus instantes antes do crime acontecer. Outros detalhes do depoimento ainda não foram divulgados pela polícia, que está trabalhando duro nesse caso, forte para ver até se havia outra pessoa, alguma possibilidade de outra pessoa estar envolvida, mas ao longo do SBT Rio Grande a gente vai trazendo os detalhes, o que disse essa mulher. E uma outra informação importante, André, que a gente já vai explicar também o motivo, logo após o depoimento, essa mulher foi liberada. Não acredito. Não posso acreditar. Essa mulher foi liberada. Ela teve toda a consciência do que estava fazendo. Sabia, André? Foi, Gabi. Inclusive, ela disse em depoimento à polícia que ela sabia que estava grávida. Estamos falando de uma mulher de 20 anos, André, que tem consciência do que faz, então, certo? Sabia que estava grávida, André. Exatamente. Para quem não acompanhou e não está entendendo muito do que nós estamos falando, a gente vai repetir. Até porque a gente precisa repetir para tentar, assim, acreditar que isso possa ter sido verdade, que isso aconteceu na madrugada de ontem. A jovem, durante essa madrugada, prestou depoimento à polícia, ela foi identificada. Esse ônibus saiu de Porto Alegre em direção ao noroeste do extremo sul, São Nicolau. A São Nicolau. Tá? Essa é uma viagem longa, com diversas paradas. Por volta de 3, 4 horas da madrugada, nasce esta bebê dentro do ônibus. Tá? O que faz a mãe desta criança? Joga a criança dentro de um saco de lixo na rua, ali, no asfalto, aonde passam as bicicletas, né? Numa ciclovia. Vejam, eu repito, num frio de 3 graus, o bebê recém-nascido com cordão umbilical, jogado pela mãe, de dentro da janela do ônibus, na rua. Essa criança foi encontrada ainda por uma pessoa, não sei se daqui a pouco a gente vai ter ainda detalhes de como que... Quem avisou a Brigada Militar que havia uma criança, as informações que tínhamos era um motorista de caminhão que não podia ficar ali junto porque tinha que fazer uma entrega, mas avisou a polícia que havia um bebê. A polícia nem acreditou. Pois é. André, e ontem, quando a gente entrevistou o delegado do caso aqui no jornal, a gente pensava o seguinte, tinham 2 imagens, 2 possibilidades naquele momento, que era de um homem que caminhava na calçada, aquela imagem depois foi descartada, e talvez uma história que parecia num primeiro momento mirabolante, André, de uma mãe, de uma mulher que teria jogado alguém de dentro do ônibus do bebê. Eu lembro que a gente conversou, não, né, mas isso não pode, essa história também deve ser descartada nas próximas horas. Só que não, André, a história se confirmou, a polícia conseguiu acessar imagens de monitoramento e a gente está vendo a imagem de um saco de lixo, que dentro desse saco de lixo, André, estava a bebê. E depois? Que foi chamada na maternidade pela equipe de enfermagem de Ana Vitória. Vitória por estar viva, André. E por pouco não morreu, porque fazia 3 graus naquele momento, sensação de 7 negativo. Por questão de minutos, esta criança, esse bebê, não morreu. Ali, quando ela foi jogada e depois, por causa do vento, o saco de lixo voou. Ou seja, essa criança não ficou com nenhuma proteção. Em seguida, a gente vai trazer detalhes do estado de saúde do bebê que foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Até ontem não tínhamos detalhes, apesar que a médica que atendeu a criança falava em escoriações, mas parece que há uma fratura no crânio. Mas daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes e informações. 11 horas e 38 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar.
E em seguida vamos trazer detalhes porque a polícia está na rua. Está na rua também e trazendo informações sobre o inquérito do policial militar que matou 4 pessoas da mesma família. Lembram? Isso aconteceu agora há poucos dias dentro de uma pizzaria aqui em Porto Alegre. Então daqui a pouco a gente vai trazer detalhes desta investigação. E ainda, 7 pessoas presas por matar um homem na zona norte da capital. Tá? Em seguida vamos trazer os detalhes de mais um crime na capital gaúcha. É um rápido intervalo e nós já voltamos. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 42 minutos, 12 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Em seguida, a meteorologista Estael Cias nos traz os destaques aí, como vai ficar o tempo nos próximos dias. Antes, temos um recado dos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Final de uma teleentrega de drogas aqui na capital. Põe a sirene aí, a polícia nas ruas. Um traficante no bairro Alto Petrópolis. O que a polícia encontrou com ele, Gabi Lerina? O que você vai querer hoje era mais ou menos assim que ele funcionava o esquema. Era droga sintética ou então maconha, André? Pois foi exatamente esses tipos de drogas que foram encontrados com este traficante. Dentro de um carro, eram 2 pessoas. Tinha o motorista e o caroneiro. Com o caroneiro foram encontrados 60 comprimidos de drogas sintéticas, êxtase e 540 gramas de maconha. Ele foi preso, claro, em flagrante. Isso aconteceu na manhã desta quarta-feira, André. Na manhã da quarta-feira, ou seja, hein, Gabi? Estavam trabalhando. Estavam trabalhando. É um tipo de... Principalmente depois, durante a pandemia, isso aconteceu, aumentou muito esse tipo, né, de entrega de drogas, né? Durante as 24 horas do dia, inclusive, neste caso, de manhã cedo. E vejam que é aquela droga que ela tem um preço diferenciado. É um preço de uma droga sintética. Cara, né? Exatamente. Geralmente, então, quem pode consumir são pessoas que têm uma renda um pouco mais alta, né, André? Agora, percebam o quanto que é difícil de conseguir controlar. Por mais que a polícia vá atrás, é incrível como essas redes elas se espalham de maneira muito organizada e muito rápida, né? E por isso a gente reconhece o trabalho de investigação aí da polícia que consegue interromper, inclusive, imagina, teleentrega. Até a polícia conseguir chegar a essas pessoas, há uma inteligência por trás, uma investigação para conseguir perceber, né, a circulação de onde sai, para onde foi levada. E não é pouca coisa não, é Porto Alegre, é região metropolitana. E, infelizmente acontece em tudo que é canto, Gabi. E geralmente começa assim, com uma denúncia anônima, como foi nesse caso, a polícia começou a observar esse veículo, fez uma campana, começou a observar por vários e vários dias qual era o trajeto que fazia esse veículo, para poder prender em flagrante. André, a gente sabe que fazer prisão não é algo tão fácil assim, tem que ter materialidade ou o flagrante, né, André? Então, nesse caso, foi assim que foi feito, digamos assim, todo um projeto, todo um trabalho de observação para que esses policiais, que é um trabalho exemplar feito pelo departamento do DENARC, aqui do Rio Grande do Sul, que já tem uma história de sucesso para poder terminar com um crime desse jeito, né, André? Com traficantes que estão entregando aí drogas à luz do dia, André. Como é que aqui a Fê tá me chamando a atenção? Tem algumas em formato de coração. Não consegui ver. Êxtase, Jesus, tá ali. Lá. Tá ali. Ontem a gente também falou do Kogulov, né? O cogumelo, aquele turbinado. Né? Conversamos até com o delegado responsável pela investigação do cogumelo turbinado. Delegado que era Cleiton, né? Cleiton, grande figura. E agora a gente mostra essa droga em formato de coração.
que André. de coração não tem absolutamente nada. Não, faz Isso mal é pro coração, né, André? Exatamente, isso é uma droga na vida das pessoas, né? O próprio nome diz, é uma droga. E ali, portanto, formato de coração, eu acho que em 2 cores, inclusive, ou era a luz que... Não, é 2 cores, tem a cor verde na direita e avermelhado na esquerda. A da direita é mais um quadrado, mas o coração é ali do lado. E isso tudo tem algum significado, que obviamente a gente não sabe, mas na linguagem, né, ali dos traficantes tem algum sentido, ou qualidade, ou enfim, alguma característica específica. Para quem não viu ontem o cogumelo turbinado, como a gente diz, que é um cogumelo, lembrando que os cogumelos têm algumas variedades que elas são alucinógenas. E este era um que era comercializado pela internet, olha, Cogulove. De love não tem absolutamente nada. E vamos ainda fazer uma ressalva aqui. Lembra, a gente trouxe com exclusividade na tela do SBT a K4? Pois é, eu conversei, eu fui até o Instituto Geral de Perícias, fui ao laboratório onde se identificam, né, se estudam que drogas, que substâncias são essas. Exato. E a perita me disse o seguinte, né, cuidado, não temos como saber o que algumas drogas têm. Então, imagina só. Perigo total para a saúde, né, André? O que está escrito ali na capa ali? Só a tele, deve ser. Volta ali antes um pouquinho. É uma indicação ali naquela embalagem que parece de comida, num papel alumínio. Aparece ali antes. Só a tele, deve ser só a teleentrega e ali tem a data, né? Essa aí é o site, que inclusive esse site é difícil de tirá-lo do ar, porque a hospedagem dele não é aqui, é no exterior. Califórnia. Ó, só teste. É só teste. 19 de junho. Que a moda só superou, quer dizer, todas as indicações da produção. Ou seja, exige também uma experiência, uma expertise para tu pegar um cogumelo desse, um cogumelo, e transformar, né, numa droga. E lembra qual foi a justificativa, André, do homem que foi preso junto com o pai dele? Não sabia, disse que teve uma experiência alucinógena e queria que outras pessoas também tivessem essa experiência, essa viagem. A hospedagem do site foi feita de uma maneira para dificultar a retirada do ar, né? Para desviar aí caminho, enfim. Muito bem, seguimos adiante. Atenção, volta aqui para mim, 11 horas e 49 minutos. Voltamos a falar do caso do bebê jogado de dentro de um ônibus. Olha aí a imagem de uma câmera que gravou o exato momento em que a mãe, que recém tinha dado à luz a este bebê, dentro de um ônibus, pegou a criança, ainda com um cordão umbilical, colocou dentro de um saco de lixo e jogou pela janela, em plena Avenida Presidente Kennedy, do município de Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul. Era madrugada, era frio, além de tudo, né? Além do próprio ato em si, nada justifica. Além de tudo, temperatura de 3 graus, sensação térmica de quase 1 abaixo de 0, criança sem roupa. E que, milagrosamente, ela foi imediatamente resgatada pela Brigada Militar e levada para atendimento no hospital. E ela assumiu, viu? A mãe assumiu. A polícia conseguiu chegar até essa mulher e ela disse que sim, arremessou a filha de dentro do ônibus. Esta, portanto, é a versão no depoimento que ela prestou à polícia durante esta madrugada. A nossa equipe conseguiu esta informação em primeira mão, inclusive, vamos registrar aqui no momento que foi confirmado com a própria polícia, tá? Informação que porque os casos a gente leva sempre tudo com muita seriedade. E esse caso específico, ontem nós tratamos aqui de pelo menos 2 linhas de investigação, uma imagem que um homem aparece circulando, não tem nada a ver, já foi descartada, e isso já tinha acontecido no outro caso, lembra? Eu acho que foi em Sapucaia que colocaram uma criança dentro de um container, aí tinha uma imagem suspeita, também foi, né? São imagens que se trabalham como linha de investigação. Foi descartado, mas esta imagem já diz tudo. Criança que foi jogada da janela. A gente, e por isso que eu digo, a gente trata esses casos com muita seriedade. Um caso como esse, não sei nem que termos, crueldade, é o mínimo que pode se dizer. Então nós estávamos em cima para saber o que ia acontecer se essa mulher, se de fato era a mãe que tinha jogado, enfim, pois ela foi localizada e ela foi ouvida durante a madrugada.
Nós daqui a pouco vamos trazer mais informações a respeito disso, né, da investigação, do estado de saúde dessa bebê, que foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva. Tá aí a menina, Ana Vitória, como falou a Gabi, né? A Ana Vitória. E daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes deste caso, correto? 11 horas e 51 minutos, 11h51. Você lembra do caso daquele policial militar que se escondeu no banheiro dentro de uma pizzaria? Quando 6 pessoas foram atrás dele, aquela confusão que não se sabe ao certo, que começou numa festa e ele fugiu em direção a essa pizzaria e para se proteger, ele alegou que em legítima defesa disparou contra os 4 que estavam tentando entrar ali no banheiro, pois a polícia concluiu que de fato sim foi legítima defesa. O Lucas Abate nos traz outros detalhes deste caso aí, Lucas. E André, a informação de agora que a gente traz em primeira mão aqui na SBT é que esse policial não foi indiciado porque a conclusão, o entendimento da polícia foi de que ele agiu em legítima defesa. Só para relembrar, esse caso aconteceu no dia 13 de junho, há cerca de 20 dias, na zona norte de Porto Alegre. Era madrugada, de sábado para domingo, esse policial foi até a casa de uma família, não se sabe exatamente as circunstâncias, houve uma discussão e ele fugiu para dentro da pizzaria. E dentro dessa pizzaria, do estabelecimento, aconteceu tudo isso que a gente consegue ver nas imagens que mostramos aqui diversas vezes, André. Um policial entrando num banheiro, sendo cercado por 4 homens e logo na sequência ele dispara contra as 4 pessoas. Pois então, o entendimento da polícia é de que ele não tinha outra alternativa ali se não atirar e por isso teve esse entendimento de legítima defesa. Há pouco conversei com o delegado Gabriel Lourenço, que está à frente desse caso, André, e ele nos explicou os motivos que levaram a essa conclusão. Vamos ouvir. O relatório de imagens é bastante claro e mostra que havia uma superioridade numérica, os indivíduos que estavam indo em direção ao policial tinham uma compreensão física significativa, ele estava encurralado, buscou evitar a todo instante os disparos de arma de fogo, de modo que no instante em que ele ficou encurralado, a única opção, a única alternativa, o único meio que ele possuía de sair ileso e vivo daquela situação era efetuar os disparos de arma de fogo. 11h54, para quem está chegando agora, está aí o resultado da investigação a respeito do caso do policial que foi à busca durante a madrugada, queria procurar a ex-namorada, uma casa estava com pessoas em festa, né, Gabilerina, e ele não se sabe ainda muito em detalhes o que aconteceu, talvez o Lucas possa explicar para a gente, ele teria perguntado pela ex-namorada, e aí houve uma confusão, ele fugiu porque 4 integrantes dessa família teriam corrido atrás dele, né? E aí ele se esconde, entra numa pizzaria, se esconde para a legítima defesa, estava acuado, estava dentro do banheiro, atirou contra os 4 e matou os 4 membros da mesma família. Esse é o nosso assunto, porque o destaque de hoje é a polícia concluiu que, de fato, ele atirou por legítima defesa. Antes do Lucas, a Gabi quer fazer um comentário. Eu queria conversar com o Lucas exatamente para perguntar exatamente essa mesma questão, se confirma toda esse caso de que ele realmente estava em busca da ex-namorada, se tem detalhes sobre isso, Lucas. E também eu lembro que o delegado até disse ao vivo aqui pra gente, em uma das entrevistas, na época, quando estavam ainda com a apuração em curso, que ele iria verificar se houve excesso ou não por parte do policial militar. O que tu tem de novidades sobre exatamente esses 2 pontos, Lucas? Então, sobre o que aconteceu, Gabi, foi dito até pelo próprio policial, conversou com a gente trouxe a entrevista com o próprio policial, ele disse que sim, estava indo atrás da ex-namorada que estaria na casa de uma amiga e acabou, de certa forma, por engano, entrando nessa casa. Essa é a alegação do policial. A família tinha uma outra alegação. Mas sobre esse ponto, Gabi e André, e é importante a gente destacar isso, eu perguntei para o delegado se tudo que aconteceu antes, discussão na casa, alguma perseguição, até mesmo a festa que esse policial estaria em algum estado de embriaguez, por exemplo, se isso poderia ter alguma alteração no resultado do caso da legítima defesa. E ele disse que não, que a legítima defesa, tudo que acontece antes,
não acaba impactando diretamente. Ele disse que se naquele momento ele estava acuado, não tinha alternativas, o que aconteceu antes acaba se tornando, de certa forma, irrelevante para o resultado. E sobre o excesso, Gabi, até para deixar bem claro, não houve entendimento de excesso por parte da Polícia Civil, por isso essa conclusão por legítima defesa. Mas esse policial ainda responde na Brigada Militar, um inquérito interno, para verificar aí se ele desviou algum tipo de conduta que é necessário aos policiais. Alguns questionamentos nós até fizemos, né, para o delegado Lourenço, né, responsável por essa investigação, e chamou a atenção justamente isso, né? Porque afinal, o que originou? Também era uma curiosidade que tínhamos, e isso é uma pergunta que todos fazem a nós, e é importante deixar justamente bastante transparente. Mas o que aconteceu? O que originou esta fuga dele, né, a partir do momento que ele entrou na residência? Porque em tese, né, se você tem aí pessoas reunidas, você bote, aqui a fulana está aí, não está, tchau, pega e vai embora, né? Em tese isso, mas o que aconteceu ali? O delegado disse que não importa, o que aconteceu ali não importa, o que importa é o momento em que ele fugiu para a pizzaria e se sentiu acuado, né? Teria dito que estava com arma. Eu não sei se ele chegou a fazer algum disparo para assustar. Também perguntamos se não poderia ter dado algum tiro na perna, né? São essas, todas essas questões, mas eu lembro que o delegado ele alegou justamente isso, quer dizer, era como ele estava defendendo a própria vida, talvez um tiro na perna não seria o suficiente, enfim, são questões ainda que, bom, agora não tem mais a investigação por parte da polícia, concluindo que ele sim agiu por legítima defesa, Lucas. E o que pode acontecer a partir de agora, então, André? Esse caso, esse inquérito foi entregue hoje ao Poder Judiciário. Agora passa para análise do Ministério Público, que pode mudar de entendimento e decidir denunciar esse policial, pode pedir novas investigações ou pode acolher esse mesmo entendimento da polícia e pedir o arquivamento do processo. Então, tudo nas mãos do Ministério Público a partir de agora. Muito bem, continuamos acompanhando. Qualquer novidade a respeito deste caso, traz pra gente todas as informações. Ele, o Lucas Abate, agora faltando 1 minuto para o meio-dia. Atenção, roubo de fios de cobre no Vale dos Sinos. Vai de novo, é uma coisa que não para. E olha aí, ó, durante o dia... O cara é craque em subir em poste, hein, gente? Olha ali, sem medo nenhum. Isso é um risco, é um perigo. Pois as câmeras de segurança mostram homem subindo nesse poste de energia elétrica em São Leopoldo, Gabi. Pois é, me assustou, foi a habilidade, né, André? Olha só como é que ele sobe rapidinho, né? Até parece que ele é contratado de uma das empresas, porque sabe muito bem subir, né? Sobe voando ali, ó. Sem equipamento nenhum, sobe. Olha ali, ó. Sem nada, vai direto ao alvo que ele quer, que são os fios de cobre. Isso aconteceu, esse flagrante foi na esquina das avenidas Mauás e Imperatriz Leopoldina, lá no bairro São José, André. Realmente, olha, a habilidade é o que mais chama atenção nessa cena aí flagrada, né, que foi parar na mão da polícia. Pensa só, eles conseguiram retirar dali 40 metros de cabos. 40 metros de cabos, André. Esse flagrante aconteceu na manhã de ontem. Impressionante, né? Mas ali, no cruzamento dessas avenidas, a Imperatriz Leopoldina e Mauá, são duas avenidas onde passa o trem Jurba, inclusive por cima da Mauá, né? É a parte já aérea do trem. São avenidas de muita movimentação. Há um big de um supermercado ali na esquina também. É próximo de um colégio, o Colégio São José. É muita movimentação. Mas não estão nem aí, André. Não. E incrível o que acontece. Quem rouba porque quer pegar esse cobre, derreter e vende. Ou seja, tem também aquele que compra. E não sei se vocês já perceberam, em algumas situações, às vezes tem pessoas escondidas fazendo um foguinho, que é justamente para derreter tudo na hora ali. Esses cabos. Aqui na BR-448, né, a estrada aqui da chamada Rodovia do Parque, porque ela passa por trás do parque, a Cis Brasil ali em Esteio, eles fizeram toda a mudança dos fios de cobre para um outro tipo de fio mais barato, justamente porque a rodovia do parque estava sempre às escuras. É uma coisa impressionante. Quer dizer, vai ter que ser, né, aos poucos, porque tudo envolve cobre. O cobre é mais resistente, é mais duradouro, né?
mas é a alternativa que estão encontrando para conseguir evitar, né, o roubo de cabos de cobre. E vejam que durante o dia, isso aonde? Repete pra gente, Gabi. Lá em São Leopoldo, nas esquinas da Avenida Mauá, com a Imperatriz Leopoldina, no bairro São José. Mas isso acontece, André, em qualquer ponto de qualquer cidade, Sim. né? Eu lembro bem que até aqui em Porto Alegre tem uma grande operação para tentar coibir esse tipo de situação de assaltantes, de criminosos que fazem essa limpa aí nos postos aqui da capital. E aí já tivemos diversas apreensões, prisões. Eu não sei, não lembro bem quanto é que vale, não tenho ideia, mas sei que vale muito, André. Cada metro de cobre vale muito, né? Então, ou seja, se estão roubando, se estão furtando, é porque tem gente comprando, né? Ali eu tinha visto pelo horário, me deu a sensação que é 23 horas. Eu acho que é por causa da luz, parece que é dia, Gabi, mas mesmo assim, que se confirmar esse horário ali, mesmo assim a movimentação ela é grande. Porque... Mas, André, me explica como é que ele sobe tão rápido. Olha lá como ele sobe tão rápido. Mas e é alto, né? Não, assim, por que não usa essa energia, essa habilidade? Pode ser atleta. Mas que olha, que vai se oferecer para colher coco. Hã? Pinhão. Quer trabalhar? Olha, o coco tu precisa subir, ter essa habilidade aí. Quer dizer, tu tem oportunidade, é só querer. É difícil, é verdade, mas tem oportunidades. Não tem medo nenhum. E ainda por cima, Gabi, subindo num poste que está todo energizado. Pode tomar um choque, né? Meu Deus. Então, assim, a gente... É de dia. Eu achei que pudesse ser à noite, porque eu custo acreditar nessa coragem, ainda por cima, fazer tudo isso de dia na cara de todo mundo pela movimentação. Mas mesmo que seja à noite, é um local que tem muita circulação de pessoas. Não, e tem câmeras, de fato, André. Eles esquecem que tem câmeras em qualquer lugar hoje do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. A tecnologia só avança a nosso favor, a favor da segurança pública. Então, assim, tem câmeras. Atenção, Gabi, atenção. 12:03, preste atenção. Voltamos ao caso do bebê que foi jogado. Foi jogado de dentro de um ônibus. O ônibus que estava indo para o noroeste do estado saiu de Porto Alegre. E ontem, durante a madrugada, a mãe de 20 anos deu à luz ao bebê. E ela confirmou para a polícia que sim, ela jogou o bebê pela janela. Dali no detalhe, para ali a imagem, que é um saco de lixo. Dentro desse saco de lixo estava a bebê, recém-nascida, ainda com cordão umbilical. Ainda com cordão umbilical. Temperatura de 3 graus. Jogou no asfalto. Jogou numa ciclovia. Aonde isso, André? Em Panambi, noroeste do estado. Numa das principais avenidas da cidade. E essa criança foi resgatada assim, com alguns ferimentos. Parece que há uma fratura. Tem informações, André, sobre isso agora, então vamos atualizadas. assim. Diga aí, Gabi, pra gente. Vamos falar sobre a Ana Vitória, bebê fofa, maravilhosa. Olha só o seguinte, Então, ela está na UTI neste momento do Hospital Vida e Saúde em Santa Rosa, foi transferida. Ontem ela estava num primeiro momento no hospital lá de Panambi. Foi transferida para ter esse atendimento mais detalhado. Precisou entrar na UTI neonatal. Segundo as informações que chegaram para a gente agora sobre o estado de saúde, ela fez uma tomografia que revelou uma fratura no crânio. As informações são de que ela não teve nada além disso, a não ser outras escoriações leves, está em estado estável. Neste momento, eu tenho certeza, André, que ela vai se recuperar. Então, hoje, ao longo do dia, novos exames vão ser feitos para que a bebê Ana Vitória se recupere o quanto antes. A gente sabe, a gente tem filho, André, sabe que o poder de recuperação deles é muito e muito rápido. Então agora, a informação que chega pra gente estava confirmando os detalhes sobre essa informação de que ela realmente foi transferida, saiu do hospital de Panambi e está então na UTI de um hospital de Santa Rosa, certamente muito acolhida, com muito amor e também com atenção, né? Com muito acolhimento das equipes de lá também. Deixa eu conversar com o Lucas Abate também, porque, Lucas, a polícia fez um trabalho muito rápido. Ontem, quando nesse horário nós conversamos com o delegado, ele tinha falado dessa possibilidade. A gente não acreditou. E
ele mesmo. E eu disse, bom, se isso aconteceu foi um milagre, porque a pediatra que atendeu disse que a criança tinha apenas algumas escoriações. Talvez essa fratura tão pequena que nem chegou a ser percebida inicialmente, por isso a gente não tinha, naquele momento, com a médica, essa informação foi confirmada depois. Ela tinha feito o exame, André. A tomografia. doutora estava aguardando o resultado dos exames, mas naquele momento ela estava bem. Mas nada grave, Gente, imaginem você jogar da janela um bebê recém-nascido, um ônibus em movimento, jogar no asfalto, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E a polícia foi muito rápida, porque é um ônibus que saiu de Porto Alegre e ele foi parando em diversas cidades. Bom, a investigação partiu, assim que essa imagem aí foi identificada, a investigação começou a olhar com mais atenção a partir do município de Panambi. E esse foi o caminho para que a polícia conseguisse chegar até essa mulher, né, Lucas? E em menos de 24 horas, André, foi possível ter uma noção do que tinha acontecido, identificar, localizar e ouvir essa mulher, André. Agora a polícia está fazendo ainda outras investigações, diligências, como são chamadas, mas já adiantou algumas informações sobre o depoimento, que são elas, que ela confessou que deu à luz a bebê dentro do ônibus e que logo na sequência atirou essa menina com cordão umbilical e tudo pela janela do banheiro. Isso foi dito pela própria mãe, André. Em depoimento à polícia, confessou tudo isso. O que não ficou claro ainda ou não foi divulgado pela polícia, e são informações que a todo momento a gente está tentando apurar. A motivação, André, porque ela já sabia que estava grávida, já estava esperando esse bebê, não se sabe o que levou ela a tomar essa atitude na madrugada passada. Então, esse é um ponto que ainda está em aberto e que as autoridades tentam responder. Esse ponto, se ela teve alguma ajuda, sabemos que ela desceu no município seguinte. Daqui a pouco a gente traz também esses detalhes. Desceu no município seguinte e um carro estava aguardando por ela. Não se sabe se essa pessoa sabia ou não sabia. Daqui a pouco ela ligou para alguém dizendo que estava passando mal. Então, isso tudo vai ser ainda confirmado. Agora, qual é a posição do Ministério Público a respeito do que vai acontecer com essa menina, a que já é chamada de Ana Vitória, Lucas? Pois é, André. O Ministério Público está atuando em duas frentes. Uma primeira no acolhimento a essa menina, para verificar o que vai ser feito com ela. E numa segunda, com relação à criminal, que vai ser mais para frente, para acompanhar o andamento desse caso. Mas sobre o acolhimento, André, a gente conversou com o promotor Daniel Mattioni e ele nos responde o que vai ser feito com essa menina. Vamos ouvir. Foi bem aqui que o senhor... De antemão, nós fomos atrás e obtivemos uma decisão judicial relativa ao acolhimento institucional. A criança tem vaga garantida, enfim, já vai ser encaminhada para o acolhimento institucional, até que a instituição de acolhimento faça a confecção do plano individual de atendimento da criança, em que daí vai se identificar se é possível, viável, o que é mais recomendável, a reintegração eventualmente numa família extensa, né, ou na família substituta. Bom, gente, é o seguinte... Isso aqui na programação da rádio... É o seguinte, o meio-dia e 9 minutos agora, é uma coisa que dá um nó aqui na garganta, uma revolta. De se imaginar que uma mãe é capaz de fazer uma coisa dessas. Ela vai ter que dar muita explicação. Ela não ficou presa. Ela foi detida, foi ouvida e foi liberada. Segue a investigação. Ela foi solta, porque não foi um flagrante. Agora, vamos olhar para o lado nesse momento deste bebê, gente. Esse bebê, para quem não acompanhou, não está sabendo do que é, rapidamente a gente vai explicar. Esse bebê foi jogado pela janela na madrugada de ontem, num frio de 3 graus, na cidade de Panambi. Ela deu à luz esta criança no banheiro, abriu a janela, colocou num saco de lixo, tá? Eu estou falando de um bebê dentro do saco de lixo, um bebê sem roupas, com um cordão umbilical e jogou pela janela. E aí, o que aconteceu a partir disso? A polícia recebe uma ligação, até então que se sabe, não se tem detalhes, nem avanço sobre isso. Recebeu uma ligação que seria de um motorista de caminhão que estava fazendo uma entrega, viu o bebê no chão e chamou a polícia para dar atenção a este caso, mas ele não poderia ficar ali porque ele tinha que fazer uma entrega. Bom, nem vamos falar nisso porque a gente já questionou essa questão ontem, mas daqui a pouco é verdade. Enfim, não importa isso agora. O bebê...
O policial, Denilson, acho que é o nome. Ederson. O policial ouviu, disse, nem acreditou, mas ele, vamos lá olhar. E tava lá um bebê, gente, mais 3 minutos. Esta criança, uma menina, não teria sobrevivido por causa do frio. E a pergunta que a gente faz, o que vai acontecer a partir de agora? Primeiro, sim, com a menina, está em proteção, vai se recuperar, está bem. Agora, existe motivo? Não pode ser uma pessoa que esteja normal, não há dúvida disso. Não pode ser uma pessoa normal que tenha uma atitude como essa. E isso não vai poder ficar assim. Vamos ver o que disse o policial no momento, como que aconteceu tudo. Vamos relembrar o que ele disse. Da Brigada Militar salvou. Teve uma ligação para o 190, né, o telefone da Brigada Militar aí, informando um cara se identificando como caminhoneiro que teria passado e visualizado uma criança, só que ele não poderia ficar no local, estaria carregado e não poderia aguardar. Aí a sala de operações despachou a viatura para averiguar. Aí foi deslocado e constatado aí uma criança jogada na rua ali, sem roupa, sem nada, totalmente nua, gelada. Aí foi recolhida ela e encaminhada até o hospital do primeiro atendimento. Não tem como não se indignar. E quando eu escuto o policial falando isso, eu tento entender a situação de um motorista, que me perdoe se esse motorista puder explicar melhor, porque eu estou pelo depoimento do policial, que é uma autoridade e nós respeitamos. Agora, numa situação como essa, quem viu o bebê, o seguinte, como se tivesse, por exemplo, digamos assim, um carro abandonado, não tinha ninguém dentro. Tem um carro abandonado aqui, mais ou menos foi isso. Tá aqui, eu tenho um neném, tem um bebê aqui na rua. Eu não vou poder ficar, nem proteger, nem botar um casaco, né? Eu não vou poder fazer nada disso, porque eu preciso fazer uma entrega. Foi o que teria dito para a polícia. Aliás, ele disse, é o que falou o policial. Então assim, venham aqui porque eu preciso fazer uma entrega. Dane-se a entrega numa hora dessa, dane-se qualquer coisa. Para o carro, desce, chama a polícia, protege, põe um casaco, não sabe como mexer no bebê, isole o local até a chegada de alguém. Quer dizer, eu acho que isso é o mínimo que deve ser feito. Ele estava vivo, o bebezinho estava vivo, André. Mínimo. Ficou 1 hora, André. No mínimo, 1 hora ali o relento, André. Imagina, 3 graus a temperatura. Aí a pergunta que a gente faz, mas essa pessoa que ligou, será que era caminhoneiro mesmo? Não sei. Daqui a pouco não é caminhoneiro. Não sei. Isso é a polícia que vai dizer. Eu tô só trazendo aqui pra gente pensar junto nas possibilidades. Agora, que é revoltante, pelo amor de Deus, Lucas. E imagina só essa situação. O policial não tem como imaginar. Que até pensou que era um trote. Que pensou que era um trote pela circunstância. E aí o caminhoneiro ainda liga, informa disso e vê que e diz que não vai ficar, André. Poderia ter passado batido entre os policiais por imaginarem, terem convicção que era um trote, porque não consigo imaginar alguém vendo um bebê naquela situação. Ô, Lucas. E deixando, apenas ligando para a polícia e deixando o local. Tá mal então, contado André, isso ainda. Por pouco que os policiais daqui a pouco não entenderam que era um trote e deixaram de ir, por sorte que eles foram até lá. E recebem tantos, porque se ele tivesse dito, por exemplo, por isso que a gente está falando em hipóteses. Agora, esse bebê já era amanhecer, daqui a pouco já ia começar a movimentação. Vocês imaginem, e não dá, a gente nem gosta de... O que poderia ter acontecido? Ia passar carro, ia passar moto, ia passar bicicleta, ia passar de tudo por ali, né? Quer dizer, então, quando eu digo que não está bem contado, obviamente, não falo ali, o policial fez o relato do que chegou até ele, mas tem coisas a serem explicadas ainda. Até mesmo porque tinha um carro que estava esperando por ela. O carro não sabia? Eu não sei, isso vai ter que ser explicado, não é verdade, Gabi, mas Lucas? Como não sabia, André? Olha só, relatos que é o seguinte, quando a Brigada Militar chegou na casa dessa familiar, a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher, que pegou essa mulher, essa mãe de 20 anos, ela estava machucada, ela recém tinha dado à luz a uma criança, André, estava com ferimentos, teve que, inclusive, antes de ir para a delegacia, ela foi encaminhada a um hospital da região para poder passar por exames. Assim que foi liberada, aí ela foi prestar o depoimento. Agora, André, a gente está falando, claro, obviamente, sobre a posição deste, se foi caminhoneiro ou não, quem fez essa denúncia de que viu um bebê na rua. Mas, André, eu sou mãe, André. E essa mãe, isso é mãe, André? Isso é mãe? Não. E aí, por favor, desculpa, André, mas a Polícia Civil talvez leve em conta a questão do puerpério. Puerpério, o que é? Quando a mãe recém tem o bebê, tem uma descarga hormonal e algumas mulheres alteram as suas... Mas isso é instantâneo, Gabi?
Isso é instantâneo? É instantâneo, Isso André. é no final da... Quando se tem o bebê, praticamente mas- no parto ali, que se tem uma descarga emocional. E algumas mulheres têm essa tendência de ficar um pouco mais depressivas, de terem reações emocionais, de ficarem abaladas. E algumas mulheres nem sabem como vão reagir, André. Isso pode Só ser que- alegado, né? Obviamente. E deve ser. A Polícia Civil diz que isso também deve ser analisado, já é uma informação. Mas, André, eu não consigo acreditar como mãe. Ela sabia, ela confessou, ela disse à polícia que ela sabia que ela estava grávida, André. Porque ela poderia alegar dizendo, eu não sabia que estava grávida, tive uma dor, tive uma criança lá no meio do ônibus, eu nem sabia, Não, mas estava ela consciente. sabia. E ela alegou em algum momento que teve um... O que ela teve naquele momento? O que ela sentiu? O que houve? Será que ela explicou isso para a polícia? Talvez ela tenha explicado, né? O que aconteceu com ela naquele momento. Agora, por favor, mesmo numa situação, né, de extrema, será que não há um momentozinho, né, dali da mãe que recém deu à luz, ou, né, de esperar mais um pouco, mas ela teve essa consciência para isso, ela teve. Exatamente. Quer dizer, pegou, abriu a janela e vou resolver desse jeito isso agora. Se livrou, né, André? Se livrou da própria filha, me Não, desculpa. é desesperador, gente, mas a menina já está em proteção, foi levada por muito pouco, ela não perde a vida, porque ela está num frio de 3 graus, está em proteção, está passando por exames, e o que tem de gente querendo adotar essa menina, Gabi, o que tem de gente, ontem mesmo recebemos uma mensagem de um telespectador, dizendo que há horas que quer ter filho, e aí vê uma atitude como essa, indignado, e é claro que tem que entrar num processo, e sabemos que esse é um processo bastante lento. Vamos mudar de assunto, gente, 12h17 Que coisa séria, que coisa séria. Vamos a uma outra ação policial, coloca a sirene aí. Cavou a própria cova. Vocês estão lendo o que eu tô lendo? Homem foi obrigado a abrir um buraco por comparsas assassinos. Ele foi obrigado pelos comparsas. Assim, ó, o seguinte, fulano, tu vai morrer, só que tu vai ter que abrir a tua cova. 7 pessoas foram presas por matar um homem na zona norte aqui de Porto Alegre. Só que aí, antes do crime, né, eles fizeram isso que eu disse, obrigaram a esta vítima, que também ele tinha já algumas passagens aí, a cavar o próprio buraco, né, para ser enterrado. É daqui a pouco isso? É daqui a pouco? É daqui a pouco que a gente vai falar sobre este caso aqui. Em seguida vamos falar com o delegado acima desta investigação. Quando a gente ouvia tempos atrás a respeito desse tipo de coisa também, esse tipo de caso, isso não era aqui que acontecia, mas as coisas acontecem bem pertinho de nós. 12h18, vamos para a redação, juntos até, um casal, juntos até no crime, casal flagrado, roubando, né, furtando um estabelecimento na maior tranquilidade, Gabi. É o amor, André, na parceria, É o fora roubo logo. e dentro do crime. É o roubo logo. Ele não mostrou aí a gente tá rindo porque a cara de pau é tanta que dá uma raiva, né, André? Mas é uma coisa Credo, assim, olha lá, ó. na tá alegria, lá. na tristeza, no roubo e na prisão Não, mas também. olha, uma cara de pau que é, olha, parabéns pela cara de pau. Olha ali, ó, ela vai lá, Ah, eu ela quero aquele bem. escolhe, ela tá lá disfarçando o teatrinho, aquele que a gente já benzinho, conhece, né? eu O quero teatrinho. aqui. Mas ele disse, não, mas tem uns aqui que interessam, pode interessar Exato. nisso, ali tem ali. E ela aponta, essa aí, ela tá olhando. Mas levaram bonito, hein? Foi escolher, não era qualquer, assim, não fez um arrastão, foi selecionando. Não sei se pra cor do cabelo, pro tipo de cabelo, o que era, mas estavam, disfarçando e ao mesmo tempo ali, aproveitando e ó, ó, Gabi, assim, ó, pega da prateleira ali, viu? Pegou da prateleira, né? Nem escondeu, Ó, né, André? Ó, pega. É uma coisa assim, uma tentativa, né? Ai, a Mas gente tá rindo, que horror. não, é que chega a ser, é um deboche, né? Ó, É um deboche. Foi na parada 66. É um deboche na cara da sociedade, não é verdade? Parada 66 lá em Gravataí, na região metropolitana, André. Tá aí o momento. E aí o que aconteceu? Porque é o seguinte, se roubam num estabelecimento, podem... porque muitas vezes a gente mostra e o pessoal liga, esse pessoal aí é conhecido do comércio, o pessoal já conhece essa turma. Isso acontece muito. E agora, então, com o uso de máscara, facilita ainda mais ações como essa, no caso deste casal, Gabi.
Mas dá para identificar mais ou menos, assim, digamos, né? Para quem tem estabelecimento nessa região ali da Parada 66, em Gravataí, já deve ter visto. Se não viu, atenção para esse casal aí, que eles estão por aí, estão à solta e estão, olha, entrando e fazendo a limpa nas gôndolas. Isso aconteceu lá na região metropolitana. Olha, o proprietário está indignado com essa situação. Foi um momento ali em que a atendente saiu para buscar algo em algum depósito, e aí eles entraram e fizeram a limpa, André, na maior cara de pau, não estão nem aí se é de manhã, de tarde, de noite. Então, olha aí, ó, prestem atenção. A gente sabe, não dá para identificar bem por causa realmente da máscara de proteção. Boné aí. Mas dá para ver o jeito, né? Cabelinho preso, um mocinho de boné ali. Então, ó, dá para ver que é um casal. Se chegou um casal na tua loja aí, ó, tu tá nessa região aí, tem um casal assim, meio parecido com esses dois aí, já fica em cima que vai vir coisa. Aí, Gabi, eles roubaram muitos produtos de higiene. Aí, olha, nós sabemos que estamos vivendo uma crise, não vamos nem entrar nessa questão. Agora, vai numa instituição, tá precisando de produto de higiene, vai numa instituição do seu município, tem tantas instituições, tantas ONGs, né? Tantas ações sociais aí e campanhas que se fazem. Inclusive, a gente vai ainda falar essa semana, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma campanha, começando agora em breve uma campanha para arrecadar alimentos, para arrecadar produtos de higiene para as pessoas que precisam. Quer dizer, um monte de gente se mobiliza justamente para isso. Mas aí esses dois não, e estão pegando produto de higiene, coisa para lavar o cabelo, por aí e tudo mais. Né? O André, eu tô contando ali, eu acho que eles, isso não tô perdida, o rapazinho aí botou uns 5 produtos no mínimo dentro do blusão ali, ó. No blusão e na calça. No blusão e no bolso. E tudo repassando aqui, ó, bem escondidinho, de cantinho ali, passando pro outro para ir lá guardar. Meio-dia, 22 minutos e atenção, estão presos 7 criminosos que assassinaram um homem da própria facção na zona norte de Porto Alegre. Olha, tem um detalhe aí nessa história. Um detalhe dele próprio cavou, né? Abriu o buraco da cova. Né? A vítima, esse homem que foi vítima, desapareceu dia 26 de fevereiro, isso no ano passado. Né? E ele ficou sumido por 2 meses, mas só foi identificado através de um exame de DNA no final do ano passado, e ali em setembro. Antes do assassinato, vejam bem, ele foi obrigado a abrir a própria cova. O Lucas Abate tem os detalhes deste crime aí e era um integrante, era do grupo essa pessoa aí, né, Lucas? Era do próprio grupo, sim, André. Imagina só, ele Comparsa, estava em uma divergência com os líderes da facção que ele pertencia. Era questão envolvendo a comissão, digamos assim, da venda do tráfico de drogas, até alguns roubos que eram feitos na região e que ele deveria repassar para a liderança. E ele estava achando esse valor muito alto, André. Foi reclamar com os chefes, com os líderes da organização, que não gostaram nada disso e fizeram uma morte com bastante crueldade. Olha só, André, antes de assassinarem, obrigaram esse homem a cavar a própria cova lá em Viamão e depois mataram esse homem com um tiro na cabeça. André, ele ficou desaparecido por bastante tempo, até inicialmente era um período de 2 meses, mas agora a informação que a gente teve mais recentemente foi de fevereiro até setembro de 2020. Nos 2 meses, a polícia teve a confirmação de que ele estava de fato morto. Uma informação, denúncias anônimas que indicavam a morte desse homem que já estava até então 2 meses desaparecido. Mas para encontrar o corpo de fato, a ossada, que restava apenas no mês de setembro de 2020. E agora a polícia conseguiu prender 5 pessoas envolvidas diretamente nesse crime e outras 2 por tráfico de drogas que foram encontradas ao longo dessa operação. Para dar mais detalhes sobre essa história, André, a gente conversa com o diretor do Departamento de Homicídio, diretor de investigação, delegado Eibert. Essa situação da cova, delegado, indica, de repente, algum tipo de recado, algum tipo de mensagem que essa facção queria passar até para rivais e para outros membros que poderiam vir a brigar com a liderança? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, essa investigação ela teve início, a princípio, com o desaparecimento da vítima, né? A gente tinha a informação de que a família não sabia do paradeiro dela. Nós começamos a nossa investigação buscando essa pessoa desaparecida, mas informações já vinham chegando para a gente de que ela havia sido morta, né? Então, nós demos sequência à investigação, né, no sentido de identificar a localização do corpo.
quando aproximadamente por agosto, setembro do ano passado, nós recebemos informações que foram confirmadas pelas nossas equipes de investigação, de que o cadáver da vítima havia sido enterrado no município de Viamão. Então montamos ali uma equipe para buscar essa localização efetivamente, e o corpo então foi localizado no mês de setembro, né? Durante as investigações também, nós conseguimos apreender um aparelho de telefone celular, e na análise dos dados contidos nesse aparelho, após autorização judicial, por óbvio, nós conseguimos identificar a cadeia de mando desse homicídio. A vítima, ela era, sim, envolvida com a facção, ela participava de delitos em nome da facção, porém, por ter entrado em desacordo referente a acerto, dívidas de dentro da facção, acabou sendo morta, né? Esse celular que foi apreendido, então, nos levou à identificação da principal liderança dessa facção, que coordenou diretamente esse homicídio. O Leandro Ribeiro Pereira, liderança ali no Passo das Pedras, ele hoje está segregado em presídio federal, né? Um indivíduo de alta periculosidade que está segregado em presídio federal. Mas, ainda quando estava aqui no sistema penitenciário gaúcho, ele coordenou esse homicídio aí, o que foi descoberto através dessa operação. Delegado, é André aqui do estúdio. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Delegado, Ebert, esses 7 presos aí, eles tinham algum antecedente? Qual era o passado deles aí, delegado? Sim, esses indivíduos, todos eles são membros da facção, né, atuante ali no Passo das Pedras. São indivíduos com um histórico criminal bastante considerável. Dentre eles, como eu referi para vocês, o principal alvo, o Leandro Ribeiro Pereira, um indivíduo líder de facção, né, segregado em presídio federal e com diversos homicídios nos seus antecedentes. Os outros indivíduos envolvidos também, todos eles com antecedentes por tráfico de drogas, porte de arma e também outros homicídios registrados aqui na capital do estado. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar com o delegado sobre essa investigação. Portanto, esse homem que foi obrigado a abrir a própria cova, tá? Vejam só a que ponto que se chega. E daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes desta operação. 7 pessoas que foram presas. Agora, vem aqui para mim, meio-dia 27 minutos, porque nós temos um chamado e como é uma operação que está acontecendo nesse momento, é uma mega operação, inclusive, da Polícia Federal no norte do estado. Qual é o objetivo? Terminar com os confrontos entre indígenas. Existem muitos confrontos entre indígenas no interior do estado. Lembro que em janeiro deste ano, um índio, ele foi morto. Mas parece que essa disputa, ela é antiga. Veja aí, em alguma das imagens que a gente está mostrando aí, aparece um dos momentos em que há confrontos. E por isso nós vamos conversar agora ao vivo com o delegado Sandro Bernardi. O senhor já me escuta bem, não é, delegado? Boa tarde. Escuto bem, boa tarde. Delegado, há muito tempo a gente ouve a respeito de crimes envolvendo indígenas. E me parece que há entre os indígenas, né, não digo uma legislação própria, não é isso. Existem algumas regras entre eles e é isso que muitas das ocasiões são os motivos de disputas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, afinal de contas, qual é essa disputa que enfrentam os índios, delegado? Na nossa região, nas reservas indígenas, é a disputa pelo poder, né? A disputa de grupos rivais que buscam conquistar o cacicado, né? Ou seja, a liderança da reserva indígena. Certo. Com isso, esses indígenas, eles obtêm a posse sobre as terras da reserva indígena, né? Uhum. Isso gera muito lucro para os indígenas na questão do arrendamento de terras, né? Para os não indígenas. Então, historicamente, existe uma série de conflitos que ocorrem nessa disputa enquanto não se estabelece um grupo no poder. E essa operação que acontece nesse momento no norte do estado, ela acontece, eu queria até que o senhor dissesse aonde e quais municípios que envolvem essa operação, por favor. Ela envolve o município de Água Santa, a reserva indígena que fica localizada nesse município, né? Uhum. Também a cidade de Água Santa, Tapejara e outras cidades da região aqui norte do estado. E essa operação, o que já tem de números até agora, delegado? Até o momento nós já temos 10 indivíduos detidos, né, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, uhum. 2 flagrantes por posse ilegal de arma de fogo
né, e seguem as buscas pelos demais 11 indígenas que também têm mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal para dar cumprimento a esses mandados. Né? Pelo menos 21 de prisão, é isso? Foram cumpridos já 17 mandados de prisão. Tá. E existem ainda 11 mandados de prisão em aberto contra indígenas que ainda 28, não foram então. localizados. Entendi, 28. A minha colega Gabi tem uma pergunta para o senhor, Gabi. Delegada Gabriela aqui falando, boa tarde para o senhor. Delegado, está como pano de fundo dessa operação esse conflito que ocorreu lá em janeiro, e eu queria que o senhor relembrasse um pouco como foi. Na realidade, o conflito se iniciou no ano passado, né? Desde o início do ano passado existe conflito naquela reserva pela liderança. E no ano passado, houve uma série de atentados, tentativas de homicídio, vários conflitos armados, que resultaram também numa grande operação em setembro do ano passado, quando foram presos 19 indígenas, né, daquela reserva, e naquele momento se solucionou o problema. Foram 19 presos, os principais líderes do movimento dos crimes que estavam ocorrendo foram presos. No final do ano, eles obtiveram a liberdade, então retornaram para a reserva, se reorganizaram, e aí no início desse ano começou novamente os conflitos, com várias... Teve queima, né? Queimaram, eu não sei se é dessa região, queimaram a casa de um cacique, eu não sei se é nesse mesmo local aí, delegado. Isso. No ano passado ocorreram incêndios na reserva, né? Nesse ano foram mais conflitos armados mesmo. Certo. Culminaram com a morte, o homicídio de um indígena e posteriormente uma morte em confronto com a polícia militar também. A operação de hoje tem a ver com um crime que aconteceu no dia 30 de janeiro. A gente está mostrando a imagem, parece que é numa escolinha ou numa praça pública e que aparece um homem de casaco preto de couro atirando. O senhor tem como descrever essa imagem para a gente? Isso, essa imagem ocorreu em janeiro, quando um grupo armado, um grupo de indígenas armados ocupou essa escolinha indígena, né? E ficou durante 4 horas utilizando a escola como base para atacar outro grupo. Então, a partir dali, eles municiavam as armas e efetuavam ataque contra o grupo adversário. Muito bem. No dia seguinte, ocorreu um homicídio do indígena. Então, essa ação na escolinha é relacionada com o conflito e com a morte do indígena. Certo. Bom, então agora, durante o dia, ainda segue essa operação, porque o senhor nos diz, então, são 28 mandados de prisão, já foram presos 17, né? E tem outras apreensões sendo feitas também? Sim, as equipes estão terminando as buscas, né? E seguem as buscas pelos foragidos. A gente já está em contato permanente com a Polícia Militar, com as demais forças, para assim que localizar esses foragidos, cumprir o mandado de prisão. Certo. E isso é lá na reserva de Carreteiro, isso, em Água Santa, correto? Em Água Santa, mas a gente tem notícia, por exemplo, que alguns indígenas foram para Brasília numa manifestação de indígenas. Ah, sim. Então a gente aguarda o retorno para a localização deles para dar cumprimento ao mandado. Tá certo. Agradeço ao senhor, delegado Sandro Bernardi, pelas informações, conversando, portanto, sobre esta operação envolvendo os índios no norte do Rio Grande do Sul. Voltamos com o Lucas Abate, coloca a sirene aí, porque 7 homens foram presos, 7 criminosos que mataram um homem, né, do próprio grupo, da própria facção. Isso foi na zona norte de Porto Alegre, com esse requinte de crueldade que ele teve que cavar, né, abrir a própria cova. E tem os desdobramentos desse caso e o Lucas está trazendo, junto com o delegado Ebert, as informações a respeito disso, Lucas. E a gente trouxe as informações desse caso aqui, André, desse homem que foi morto, né? E antes foi obrigado a cavar a própria cova com um requinte de bastante crueldade e até para passar um recado para outros criminosos e até mesmo o inimigo. E uma informação importante que nos trouxe o delegado Ebert aqui durante a nossa entrevista, André, foi que a ordem desse assassinato saiu de dentro do sistema prisional. E agora esse homem que ordenou está isolado em um presídio federal. Isso demonstra, delegado, a periculosidade dessas pessoas que participaram do crime. Sim, a gente tem feito esse trabalho constante, né, através dos canais de inteligência com a Brigada Militar, com a SUSEP, a fim de identificar essas pessoas que emanam ordens de dentro do sistema carcerário. A nossa investigação conseguiu detectar durante os procedimentos ali que a ordem havia saído sim de dentro do sistema carcerário. Um áudio foi identificado num aparelho celular apreendido e isso nos evidenciou então que a pessoa que deu a ordem foi diretamente a liderança da facção
esse indivíduo que eu já mencionei para vocês, o Leandro Ribeiro Pereira, que hoje está segregado no Sistema Penitenciário Federal. E está conversando com o delegado Ebert Moreira. Oi, Lucas. Não, só estou relembrando aqui, muita gente perguntando, está olhando esse buraco aí, não está entendendo. A gente vai explicar. O delegado Ebert Moreira, à frente dessa investigação, 7 pessoas foram presas, 7 criminosos, né, que foram presos. Para aí só um pouquinho a imagem, gente. Para a imagem, só para vocês entenderem, está ali a mão do policial indicando este buraco é uma cova onde foi escondido um corpo ali dentro, sendo que o detalhe, quem foi enterrado ali sabia que estava cavando, abrindo, né, a própria cova. Então, vejam só, né, os requintes também que envolvem, né, todas essas ações, porque sempre tem no fundo, como disse o Lucas, e o delegado pode nos falar mais a respeito disso, um recado, não é mesmo, delegado? É um recado de muita crueldade e um aviso. Olha o que acontece. E não só isso, André, eu menciono também e reitero aqui, né, o desvalor da vida humana que essas pessoas têm. Elas não conseguem entender a vida humana como algo relevante. E não só isso, não só o fato de eles terem feito a própria vítima cavar a sua cova, como também esse áudio interceptado que eu mencionei aqui para vocês. Sim. A forma como ele debocha, como ele fala com desdém sobre isso. A vítima tinha uma alcunha e um apelido, e no áudio que nós conseguimos identificar, ele refere que aquela pessoa que talvez um dia ou no futuro se localizasse então um pé, né, como se fosse nascer uma árvore daquela pessoa ali. Jesus, que né? isso? Então, debochando, dando risada, isso é algo que nos chama bastante atenção, demonstra o desvalor com a vida humana que essas pessoas têm. Então, são pessoas de alta periculosidade que realmente devem ficar segregadas, e quanto mais tempo conseguimos manter elas fora do sistema penitenciário estadual, para nós é melhor. Até porque André, só o delegado falou sobre o nome aqui da vítima, tá? Só para concluir. É José Daniel Jesus Machado, e o apelido dele era conhecido como o Bololô. E aí que fizeram essa menção que teria que encontrar quer dizer, é um deboche, eu nem vou repetir, é uma coisa assim, é absurda, né? É uma coisa que como disse o delegado, sem importância nenhuma com a... Essa pessoa dia 26 de fevereiro de 2020. Em março, a polícia recebeu a denúncia anônima indicando que haveria a execução, e foi encontrado, vejam só, em 1º de setembro foi encontrado, portanto, ali em Viamão. Gabi Lerina. Pois é. Oi, delegado. Boa tarde para o senhor. Choca realmente, né, a crueldade, a forma como se acabou com uma vida, que valor tem essa vida para esses criminosos. Mas eu queria saber, assim, era uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas ou atuava também em outros tipos de crimes? Que eles eram especializados no quê, delegado? Sim. Bom, na verdade, as facções, as organizações criminosas com atuação no tráfico de drogas, elas também ampliam a atuação fazendo outros tipos de delito, né? A gente tem observado cada vez mais a prática de extorsões, envolvimento inclusive com jogos de azar, mas nesse caso específico aí, a vítima ela era envolvida com roubos de veículo, tá? Então, as facções, por mais que elas tenham o ganho massivo da sua organização com o tráfico de drogas, eles acabam investindo também em outros tipos de delito, e nesse caso a facção atuava tanto no tráfico de drogas como nos roubos de veículo. E aí, nesse caso, ele pagava, né, delegado, uma espécie de pedágio, para poder roubar na área da facção. Sim, exatamente. Todas as pessoas, todos esses membros, digamos assim, da organização criminosa, eles acabam tendo que destinar uma parte do seu lucro, né, do que eles ganhavam com a prática do delito, destinar de volta esse dinheiro para a facção, porque isso movimenta todo o sistema das organizações criminosas. Muito bem, agradecemos ao senhor delegado Ebert Moreira pelas informações, né? E aí a polícia atenta em mais este caso. Vejam a investigação, como é um processo longo, né? Não é simples, até porque com cemitérios clandestinos, escondidos em locais ermos, né? A dificuldade que se tem. Está aí a polícia que fez mais um trabalho aí de conseguir esclarecer. Portanto, 7 homens que foram presos. Obrigado ao delegado Ebert Moreira.
Agora, faltando 20 minutos para 1h da tarde. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Cadê Estael Cias? Eu quero saber do tempo, aquele frio. Hoje está um calorão hoje, né? 12 graus de temperatura. Olha aí, Estael Cias. Estael, ontem a gente está nesse horário com 8 graus. Já estamos com 12. Dá para dizer que é um calor, né? Afinal de contas, 8 graus. Tempo com muitas nuvens, sem sol e vento, né? A sensação térmica baixíssima, mas o dia está bastante bonito, esse 1º de julho, Estael, né? É verdade. Vou te dizer, eu que estou aqui ao ar livre, tem 2 temperaturas. Na sombra, muito frio, no sol está só frio. Então a gente tem essas 2 medidas aí de temperatura. Daqui a pouco eu vou voltar, André, e vou falar do tempo em julho. Interessante é que serão 2 tempos. Primeiro, muito tempo muito seco, gangorra térmica, e depois vem a umidade. Mas daqui a pouco eu conto tudo. Bom, o inverno recém começou, então vem mais frio sim pela frente. Em seguida a gente vai saber melhor, tá bom? Muito frio. Ixi, daqui a pouco volta a Estael Cias, que está ela tá na Redenção, a Estael? Estava no Parque da Redenção. No Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre. E agora, no Parque Marinha do Brasil. E agora, ao vivo, as imagens de Gramado, onde a temperatura lá em Gramado, neste momento, também está variando nessa aí entre 12 e 15 graus, um pouquinho mais de sol lá em Gramado, este o Lago Negro. Muito bem, gente, tem um recado muito importante do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, porque o Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe nas redes sociais os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho desta entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, gente, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que lembra do Mr. Catra? Muita gente lembra, óbvio. Mesmo com músicas polêmicas, ele conquistou o mundo do funk. Ele morreu há 3 anos, mas Catra deixou 27 filhos, né? Vejam só. Entre eles, a cantora Raíssa, uma nova representante do funk feminino. Aos 18 anos, Raíssa está lançando uma nova música e esteve aqui em Porto Alegre para divulgar esse trabalho. E o Fala Comunidade não perdeu tempo e conversou com ela. Olha aí. Na luta por letras conscientes, o funk feminino tem uma nova representante. Ninguém vai me dizer. A cantora carioca Raíssa, filha número 9 do Mr. Catra, cresceu escutando letras de funk depreciando as mulheres. Eu sou Mr. Catra e eu mato mulher. Caramba, ela tá fazendo um trabalho totalmente diferente do que o pai dela passava. E pra mim, eu acho isso tranquilo, sabe? Porque ele tinha as regras dele, ele tinha os jeitinhos dele. Nós estamos lutando há muito tempo para tirar um pouquinho esse machismo, sabe? Hoje, aos 18 anos, a cantora une sua voz a outras funkeiras que defendem letras conscientes de empoderamento feminino. Para mim está sendo, incrível, tá passando uma imagem para as pessoas, para as mulheres, né? De que ninguém deve dizer o que elas devem fazer, que elas são donas de si mesmas e que elas têm que correr atrás sim, entendeu? E mostrar o eu delas de verdade, entendeu? Que elas podem fazer o que elas quiserem. Raíssa esteve na capital gaúcha para divulgar seu novo hit, que será lançado em breve. A música promete bombar nas rádios e plataformas digitais. Eu vim com essa música querendo mudar totalmente o padrão, entendeu? Mostrando que ninguém vai dizer o que ela deve fazer. Ela faz o que ela quer, ela é autoritária, ela é dona de si. Eu vou fazer essa mulher pra me bancar e eu nem quero nem saber. Tem aqui também a Tamires, ela que é a filha mais velha do Mr. Catra, né? Tamires, tu pegou a responsabilidade de administrar tudo, né? Sim, eu peguei a responsabilidade de registrar tudo para a família. O amor pelo pai seguirá sempre intacto.
O que Raíssa quer apenas é conscientizar as mulheres do poder e do valor que todas elas têm. Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. Sou mulher pra me bancar e eu nem quero nem saber. Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. Sou mulher. Tá aí, que baita exemplo. Não, e 27 filhos, e que legal ela divulgando, né, todo esse trabalho e sempre lembrando aquela causa que nós aqui sempre também defendemos, né, Gabi? Mulher é o que quiser, quando quiser, como quiser. Nós somos poderosas, tá, André? Então, maravilhosa Raíssa, que ela tenha muito sucesso. Olha lá que maravilhoso, Rio de Janeiro também lindo, com esse pano de fundo aí, da onde ela veio, né? Dessa família do Mr. Catra. Que legal que ela conseguiu fazer diferente, enxergar um outro mundo, que é o mundo real das mulheres, o respeito. E passar a mensagem dela, né? Tão importante. Dela. E o Rafa me escreve aqui, o Rafa Cavalheiro, uma menina simples, humilde e talentosa. E a gente percebe, né? E a gente percebe esse talento de poder comunicar, né? Essa mensagem aí nas suas palavras, na sua música. O pai dela, o Catra, morreu 49 anos, que jovem, né? 49 anos tinha, morreu de problemas cardíacos lá no Rio de Janeiro, o Mr. Catra. Tá aí, um legado, né? Um belíssimo exemplo que ele deixa, né? A todos nós. Um beijo grande para a Raíssa aí, que veio divulgar o trabalho aqui nos Pampas. Não é mesmo, Gabi? É, que ela seja muito bem-vinda aqui, as mulheres vão ouvi-la, com certeza. Vamos curtir a Raíssa. Muito bem, 12h e 46 minutos, agora vamos falar do frio. Bom, temos vários assuntos aqui com a Estel Cias, que está aqui pertinho da gente, aqui embaixo, no Parque Marinha do Brasil. Que lugar excepcional. Muito bom para a gente falar desse tempo, como é que vai ficar, né, daqui para frente. A gente vai ter chuva, mês de julho começando, né, Estael? Pois é, nós começamos o primeiro dia do mês de julho, teve bastante cerração em toda a região metropolitana, aliás, no interior do estado também. Novo Hamburgo, que começou com temperatura em torno de 6 graus, teve pouca visibilidade. Aqui no Parque Marinha do Brasil, também em Porto Alegre, mais cedo também a visibilidade era quase nula, tempo muito fechado por aqui. Agora a gente tem esse céu azul lindo. A gente teve cerração lá em Santana do Livramento também mais cedo, a temperatura por lá ficou em torno de 4 a 5 graus. Região de Morro Redondo, Zona Sul, minha cidade também começou o dia com bastante cerração. A cerração predominou nesse primeiro dia do mês e teve frio. A temperatura chegou a 2 graus abaixo de zero lá em Santa Rosa. O tempo mais seco por lá favoreceu esse amanhecer mais gelado. E a boa notícia é que hoje à tarde a gente tem um alívio da sensação de frio. A temperatura aí em boa parte das regiões deve passar dos 15, 17 graus. Nós tivemos 2 tardes muito geladas, com temperatura que não chegou a 10 graus em muitos municípios. Então hoje a gente tem esse alívio e muito em consequência do sol que vai predominar. Agora de manhã, hoje cedo, muitos locais, a gente sempre fala do frio na Serra Gaúcha, mas tem a Serra de Soledade, né? Soledade é uma cidade muito fria. Como é que começou hoje de manhã, essa quinta-feira lá em Soledade, hein, Estael? A temperatura ficou em torno de 1 grau negativo, o ar estava mais seco e por isso a gente teve formação de geada lá em Soledade, assim como aconteceu em outros municípios também do Noroeste, do Oeste Gaúcho, em razão do tempo seco. E falando nisso, André, essa primeira semana do mês de julho terá muitos dias ensolarados de tempo seco e que vai favorecer manhãs e madrugadas frias e com geada. A geada deve marcar essa primeira metade do mês de julho, que terá o tempo mais seco. A umidade não deve nos incomodar tanto, mas o ar seco vai propiciar aquela gangorra térmica. Manhãs muito geladas, mas às tardes com aquecimento, com temperatura mais amena. Olha ali aquela escultura. Com tempo mais seco predominando. Uma escultura no gelo ali, o pessoal de Soledade mostrando ali um pedaço de gelo. E no Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, como amanheceu? Vamos mostrar Novo Hamburgo agora. Também no Vale, a gente sabe que as temperaturas são bem baixas, muito baixas. Bem baixas, hoje ficou em torno de 5 a 6 graus e a cerração formou forte ali também na região do Vale dos Sinos. E agora à tarde vai esquentar um pouquinho. A gente saiu dos 5 graus ali pela manhã, à tarde a gente vai uns 18 no Vale dos Sinos. À tarde vai ser bem agradável por lá. Bom, aí de Novo Hamburgo, vamos lá para a fronteira. Livramento, deve ter sido um frio aqui. Amanhecer bonito, hein?
Santana do Livramento, Estel. Também teve um pouco de cerração lá em Livramento. Temperatura por lá não baixou tanto até, André. Ficou em torno de 4 a 5 graus no começo dessa quinta-feira. Mas teve a cerração e atrapalhando um pouquinho a visibilidade também. Agora o amanhecer com aquele sol ali espetacular. E céu amarelo, porque se fosse vermelho, eu aprendi com a minha avó que significa que ia ter chuva. Mas como tá amarelinho ali, não vai chover hoje em Livramento. E de Livramento, vamos lá pertinho. Não tão pertinho assim, mas no sul também, para Morro Redondo. Grandes personalidades são de Morro Redondo, né, Estel? A minha terra natal, Morro Redondo, olha aí. Um belo amanhecer, muito bonito amanhecer de hoje também, com serração, frio, lá também é serra, viu, André? Lá tem 350, 400 metros, também é uma serrinha, Serra Sudeste, e não faz frio por lá também. A Serra do Caverá não é por lá, né, Estel? Não, é pertinho ali, mas não é mais pro lado de Caçapava. E também foi bem frio o amanhecer, com bastante neblina e geada. Antes das temperaturas, a Gabi quer falar. Stael, tu já falaste que o pior do frio, né, já passou por enquanto, mas eu sou ansiosa. Pelos próximos dias, vem friozão de novo? Olha, essa primeira metade do mês de julho, que a gente ainda vai ter frio, pode ter marcas negativas sim acontecendo no Rio Grande do Sul. Grande Porto Alegre também com marcas em torno de 6, 7 graus, mas é um frio diferente, é um frio mais seco. Então quem levanta cedo percebe mais esse frio, mas as tardes acabam tendo aquecimento, temperatura mais agradável. Então tem aquele alívio, pelo menos por algumas horas, porque a gente sabe que as tardes são curtas, né, Gabi? Mas tem aquela sensação de alívio ao longo do dia. Mas as noites, manhãs e madrugadas vão seguir aí com frio praticamente o mês todo, viu? E quais as temperaturas? Mostra um pouquinho para ter uma noção para se preparando, Estel. Olha, a perspectiva de que a gente tem, especialmente na semana que vem, André, uma temperatura de 22 a 25 graus no estado. Nessa semana que já está acabando, a gente vai chegar no máximo aí a uns 20, 21 graus e lá na fronteira oeste, na região das Missões. Aqui em Porto Alegre, vamos ficar com 17 a 18 graus nesses próximos dias. Mas vai ter frio no amanhecer, o frio ele segue, né? E Porto Alegre, Estel? Sim, não tem jeito. As manhãs e madrugadas seguirão com frio. Porto Alegre tem tempo seco aí nos próximos 10 dias. Dá para lavar roupa tranquilo, botar toda aquela roupa que foi acumulada agora no varal, porque vai secar. Tem que contar com a possibilidade de cerração nas manhãs e madrugadas, mas as tardes terão bastante tempo seco, sol e a temperatura subindo devagarzinho, mas subindo e aliviando a sensação de frio das manhãs. Muito bem, então, muito obrigado, Stael. A gente já sabe que devemos nos preparar, afinal de contas estamos no inverno, estamos começando o mês de julho, né? A gente não vai querer um veranico de maio no mês de julho. Eu queria, André. Então tem que se preparar. E de manhã cedo, olha, as temperaturas vão ser ainda bastante frias, pelo menos até domingo aí. Obrigado, Stael Cias, falando direto. Ainda tem frio. Direto do Parque Marinha do Brasil. Tem a participação de telespectadores, né? Olha só. Nos mostre como está o frio. É um pedido que a gente faz, né? Como é que está o frio aí na sua cidade? Vai mandando através do nosso Facebook. Nós temos aí a Daiane Domi, pensando num projeto de mudar a placa da cidade, ao menos no inverno. Tipo, bem-vindos aí em Cruzelada do Sul. Encruzilhada, né? Boa ideia, Daiane. -4 ali. A Maria Trindade, bom dia! Bastante roupa e roupão e muito café, porque, olha, tá fazendo muito. Eu odeio frio, saudades do verão. É a Maria Trindade. Ela é da onde, Maria Trindade? Da onde que a Maria Trindade é? Se souberem, nos digam, por favor. Fiquei curioso, porque essa daí é que nem a Gabi, né? É declarada. Odeia o frio. Odeio, não é mesmo? Odeio. Quando a gente tem criança pequena, sabe, André? Depois que eu tive a Catarina, eu fiquei assim, com raiva do inverno, André. Mas ainda vai ter que aguentar por um período. Lembrando, vai lá na nossa página no Facebook e faz uma foto, faz um comentário que a gente mostra aqui. Muito bem, 54 minutos agora. Olha só que interessante, gente. O SBT começa hoje o projeto Encantos de Inverno. Nós temos muitas maravilhas neste nosso inverno e por isso nós vamos levar você para uma viagem pela Serra Gaúcha com reportagens especiais de turismo, de gastronomia e de muita diversão. Então fique de olho no SBT Rio Grande para curtir imagens que só o nosso estado proporciona e um conteúdo completo sobre a serra mais bonita do mundo.
Temperaturas baixas e paisagens de encher os olhos. O inverno gaúcho é assim. E a gente te convida a desbravar o Rio Grande do Sul, na nossa estação do ano mais charmosa. Vamos juntos aproveitar a magia, as experiências e as paisagens que só o nosso estado proporciona. Acompanhe os encantos de inverno aqui no SBT e nas nossas redes sociais. Encantos do Inverno. E esse projeto tem um patrocínio de O Boticário, Faculdades Fael e Sulgás. Aos nossos parceiros, muito obrigado. A gente poder mostrar um pouco mais das nossas maravilhas. Realmente, não é que eu acho que eu sou bairrista, não. Eu reconheço que o Rio Grande do Sul tem todos estes encantos aí. Então, muito obrigado e vocês, telespectadores, presenteados com todas essas maravilhas aqui no SBT. Agora, faltando 5 para 1, está na hora da gente falar de esporte. A dupla perdeu de novo pelo Campeonato Brasileiro, né? De novo, sim, senhor, pode botar aí. Thiago Nunes continua como técnico do Grêmio, será? Mas só até domingo. Quem sabe, Matheus Schenck? E também o Jeremias Werneck, lembrando que falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Está com vocês aí. E agora? Essa é a grande pergunta. Será que é só até domingo? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jeremias. Jeremias, responde para mim, rapidinho, antes da gente falar de Inter. O Thiago Nunes continua até domingo? Nesse momento, o Thiago Nunes é técnico do Grêmio, entendeu? Nesse momento aqui, 12h57. A pressão está muito forte, ele pode cair ainda hoje. Mas antes de falar de Thiago Nunes, a gente vai começar falando de Internacional. Roda aí, Richard, os melhores momentos de Inter e Palmeiras. E eu quero te falar, Jeremias, que o Inter não só perdeu, como também não teve desempenho, né? A gente vai ver os melhores momentos e vai ver pouquíssimos lances de ataque do Inter, né? E é bastante decepcionante, Schenck, porque não que o Inter tivesse jogado bem contra o América Mineiro, não. Mas mudou o treinador, estava jogando em casa, algumas peças se esperava mais e o time não foi bem. O Inter encontrou o empate. O Inter estava arrancando o empate, estava ganhando o empate dos céus. No pênalti que foi cometido em cima do Caio Vidal. O Kusevich, né, fez o pênalti. Foi expulso, então, né? Foi expulso, bem expulso, aliás. Aí o Inter perdeu com a bola no último minuto, mas não vinha jogando bem. O Inter não conseguiu jogar bem. E é muito frustrante que o Inter, de novo, não consiga jogar bem dentro do Beira-Rio. Mesmo trocando o treinador. Primeiro jogo do Diego Aguirre no Beira-Rio e derrota. O Inter criou muito pouco. E esse é o gol da vitória. Um gol muito estranho do Danilo, né? Um gol que o cara parece que ele fez de tudo para errar e acertou. Né, Jeremias? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Às vezes a gente faz tudo para errar e dá certo. Foi um jogo muito estranho para o torcedor do Internacional. E sabe o que é mais estranho, André? Sabe há quanto tempo o Inter não ganha em casa? Não sei. Faz mais de mês. Capaz. E a gente produziu uma tela, daqui a pouquinho o Richard vai botar para você, com a sequência. O Inter não ganha desde 8 de maio, diante do que seria, né, o seu torcedor, mas no seu território, na sua casa, no jogo, no local que o Inter deveria mandar, ele está a 7 jogos sem ganhar, mais de um mês e meio, daqui a pouco fecha 2 meses sem vencer no Beira-Rio. É uma sequência que não acontecia há 21 anos, André. O tamanho da frustração do torcedor do Inter nesse momento é muito grande. E para justamente tentar falar com o torcedor, vamos ver então o que disse Diego Aguirre depois da derrota contra a equipe do Palmeiras. Eu fico triste porque eu imaginava uma vitória, mas futebol é assim. Temos que aprender dos errores e melhorar para rapidamente tentar ganhar o próximo jogo. Temos uma sequência difícil e temos que recuperar os jogadores para ganhar o próximo. Tem que ganhar, hein, Jeremias? O Corinthians o próximo jogo, né? E o Aguirre, tudo bem, tá chegando agora, mas ele poderia se ajudar também, né? A escalação que o Aguirre começou o jogo não foi legal, né? Não deu certo. Poderia ter mexido um
time do Inter, né? Aliás, não só a escalação, me pareceu que as próprias trocas também, o Aguirre ontem me pareceu meio perdido. Foi uma boa, razoável amostra contra a Chapecoense, uma amostra pior contra o América no domingo, e a pior delas, por enquanto, do Aguirre foi ontem, né? O Inter está piorando nessas últimas partidas no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Glauco Pazza? Eu estou com saudades do Glauco. Ô, Glauco, vacinado? Hã? Vacinado. Só porque tá vacinado tá em casa, né? Tá de boa. Home office, a coisa tá quentinho, né? É. Glauco Pazza mandou um comentário para nós sobre dupla Grenal. Ele ficou de cabeça cheia, que nem a gente. Roda aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô com a bola da dupla Grenal aqui. Tá vendo, ó? Murchíssima. O que aconteceu com a gangorra da dupla Grenal, hein? Nada a ver com o Juventude. Parabéns ao Ju, que não tem nada a ver com isso. Está na primeira página da tabela, onde deveria estar. Agora, especificamente sobre a dupla Grenal, que está com a bola assim. Inter, eu acho que todo mundo concorda. O time do Inter é inferior ao do Palmeiras. Especificamente sobre o jogo de ontem. O técnico está chegando, já conhecia o Inter, mas está agora tomando o pé do atual grupo do Inter, que tem limitações. Essa é a verdade. O Inter tem que contratar, tem que se reforçar. O segundo gol talvez não devesse ter acontecido, o empate ficaria com um tamanho mais adequado ao que foi o jogo. Mas enfim, o Inter tem que acertar algumas coisas, principalmente a defesa. E o Tricolor, hein? Bom, o Tricolor mais uma vez, e aí eu pondero mais uma vez, por quê? Porque o técnico chegou há 2 meses, já deveria ter apresentado algo melhor e vem fazendo também escolhas erradas. Ontem se questionou muito a formação do meio-campo. Jogadores que antes jogavam muito, agora deixaram de jogar de uma hora para outra. Algo está errado. E quando o departamento de futebol vem e diz é preciso um fato novo, para mim soa como não sei exatamente o que vai acontecer. Calma que a gente vai pensar. E isso tem uma data limite. É no próximo jogo, tá certo? Vamos ver se a bola enche, né? Grande abraço, tchau! Ontem eu ouvi que tem gente com saudade do Renato, hein? Olha só, André, vou só te fazer um negocinho aqui. Fala. Vou sentar um pouco. Vamos sentar. Sabe o que eu tô fazendo? Tá. Não, tu tem que vir mais pra cá, Mais pra cá? Mateus. Sim, senão vai cair fora da... Mais pra cá? Sim, porque Sabe por quê? Sai fora ali do quadro. A gente tá esperando o Grêmio ganhar um jogo. Melhor ficar sentado, né? Porque tá difícil. Mas aí vai ter que... Ô, Jeremias, você tem que trocar logo esse técnico então, não acha? A Tapioca tá se manifestando aqui. A situação é o seguinte, o Grêmio não só perde, o Grêmio tá diminuindo o rendimento. De um jogo para outro tá ficando cada vez pior. E a pressão ela é muito grande em cima do Thiago Nunes, para trocar o Thiago Nunes. A direção ontem à noite, depois de uma longa reunião, confirmou que ele permanece, mas hoje existem dirigentes do Grêmio pressionando a diretoria para tomar uma providência. Eu estava no telefone agora há pouco, as pessoas do Grêmio elas dizem assim, se é para trocar, troca logo. Se é para trocar, troca de uma vez. Mas as pessoas estão ligadas ao trabalho do Thiago Nunes, o departamento de futebol não quer trocar agora, quer esperar o jogo do final de semana. Olha, o André continua sentado aqui. Sim, mas sempre de boa. Me convidaram para sentar, acham que uma pessoa de idade, assim, levanta, sendo com toda... Vamos devagar, não é assim. Na próxima eu te ajudo. É que nem o Grêmio para ganhar, vai devagar, né, entendeu? Vamos então ouvir o que falaram os dirigentes do Grêmio. E vamos fazer diferente. Nas entrevistas coletivas online, o repórter aparece perguntando. E olha que rostinho bonito vai aparecer perguntando pro Marcos Hermann aí. Me detalhe o que é esse fato novo, especificamente. E o quanto chegar nesse momento e colocar dessa forma não aumenta a pressão em um cenário como esse, atípico de iniciar o Campeonato Brasileiro e ter 6 jogos sem vencer. Por favor, essas duas questões. Jeremias, se eu te disser qual é o fato novo, ele deixa de ser novo. Então, enfim, nós internamente temos que trabalhar isso. O fato novo, se nós vamos ter indignação, capacidade de reação ou não. Não tem mais espaço para perder. Não tem mais espaço para derrota. Não tem mais espaço para vacilar. Não tem mais espaço para ficar esperando. Ou nós fizemos a mudança através de uma atitude forte e ganhamos uma partida, ganhamos o jogo, ou então vamos começar de novo. É exatamente assim que funcionam as coisas. Não tem como ser diferente. Ficou bem claro, né? Se o Grêmio não vencer o Atlético Goianiense domingo, 8h30 na Arena, Thiago Nunes deixará de ser o técnico gremista. Jeremias, como trabalhar nesses 3 dias com alguma tranquilidade
para preparar o time para ganhar do Atlético Goianiense. O clima, assim, o ambiente, ele já foi para as cucuias, entendeu? O clima agora é só esperar para ver se alguém faz alguma coisa diferente dentro de campo contra o Atlético Goianiense, porque uma entrevista dessas, pressão das redes sociais dos torcedores, pressão interna de outros dirigentes do Grêmio, que eu acabei de falar, repito aqui, tem gente dentro do Grêmio dizendo, se é para mudar, muda hoje mesmo, quinta-feira, não espera até domingo. Não tem clima, gente. E o clima vai ficar pior agora, Jeremias, porque eu vou te mostrar como é que tá a classificação do Brasileirão. Vamos mostrar primeiro a primeira tela, Richard. Vamos exaltar o Juventude, né? Que bela campanha faz o Ju com 12 pontos em 6º lugar, é o melhor time gaúcho. Agora, se a gente pular para a próxima página, a coisa vai ficar mais feia. E vai ficar bem feia. O Inter é 14º e o Grêmio segue na última posição, meu caro André. Barbaridade. Então, domingo é o jogo mais decisivo do ano para Thiago Nunes. Ou ganha, ou é demitido. E para o Grêmio também, né? Porque pela situação, assim, o pouco que eu aprendo com vocês, a situação já vai ficar irreversível. E você viu ali, né? O Grêmio mesmo vencendo o Atlético Goianiense, o Grêmio não sai da zona de rebaixamento. O Grêmio está dentro da zona de rebaixamento e começa a se afundar ali. Cuidado, gente. Tem que cuidar. Vamos falar então de seleção brasileira, porque, André, amanhã tem seleção ao vivo aqui no SBT, tem Copa América, Brasil e Chile, é 8h45 da noite, seleção se preparando para essa partida, a primeira partida decisiva da Copa América, afinal, se perder, tá fora. E quem falou sobre essa partida foi o zagueiro Thiago Silva, que lembrou que a fase do Chile é ruim, mas é bom ficar de olho. Não foi à toa que conquistaram 2 Copa América seguidas. Esse grupo é um grupo que sabe jogar esse tipo de jogo, independente do momento que eles atravessam, né? São 7º nas eliminatórias e agora, se não me engano, venceram uma partida apenas. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Quando se entra ali, principalmente se tratando de seleção brasileira, todos querem vencer. Jeremias, o Chile vem mal, mas é jogo difícil. Mas o que o Thiago falou é real. Essa geração que tá aí, tem muitos jogadores que foram bicampeões da Copa América. Então eles sabem como é que é jogar um jogo eliminatório de seleções. Mas o time vem mal. Esse time do Chile, ele é bem frágil. Agora começa uma fase importante e o Brasil tem uma baita de uma oportunidade para já largar nesse mata-mata, vencendo e vencendo bem. Imagina o Brasil amanhã vencendo o Chile 2-0, 3-0, Schenck. Como é que vai chegar na semifinal? Chega com a moral lá em cima. Então tem que pegar o Chile, tem que ter cuidado, tem que atropelar. A gente está vendo aí imagens do treinamento da seleção brasileira e eu chamo a atenção para você, né? A gente não deu para ver quase nada. É um bobinho, é o Tite parado ali no meio do campo, a seleção fazendo mistério, revelando pouco da partida, da preparação para essa partida contra o Chile, que eu lembro para você, né? É amanhã, é sexta-feira, 8h45 da noite, o Sextou vai ser na frente da tela do SBT, 8h45, Brasil e Chile com o Theo José, toda a equipe do SBT, a Copa América chegando nos momentos decisivos, meu caro André. E termina agora, portanto? Termina dia 13. 13. Isso. Muito bem, tá na hora de ir embora, é isso? Tá na hora de ir embora? Muito bem. Tem um minutinho ainda. Tem um minuto ainda pra gente ficar conversando, batendo papo. Gabi, fala alguma coisa de esporte nesse um minuto aí, Gabi. Não, eu vou ficar sentada que nem o Matheus. já declarei no coração pra que o time torce, entenderam? Vamos sentar esperando. Vamos sentar aqui, sabe? Vamos sentar todo mundo. Isso aí. 1h08 agora. Muito obrigado pela audiência. Beijo, Gabi. Tchau, Jeremias, Matheus. A gente vai encerrar com as imagens do frio desta quinta-feira, nesse 1º de julho. 19h20, segunda edição. Amanhã, a partir das 11h30. Obrigado a todos. Tchau, tchau.